Muito bem, pessoal. Vamos continuar os nossos estudos sobre o trovadorismo. Agora com a leitura e análise de dois textos. Um original, lá do trovadorismo do século XIII, do Julião Bolseiro. E o outro texto do Chico Buarque, texto de um autor contemporâneo. Isso para que a gente possa perceber de maneira bem evidente essa projeção do trovadorismo nos dias atuais. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos um texto em português arcaico, ou galego-português, em que a moça está sofrendo. O rapaz foi embora e ela passa a noite sozinha. E ela afirma que quando o rapaz está com ela, as noites são muito curtas. O tempo passa muito rápido. Mas quando o rapaz está longe, as noites são muito longas. Ela não suporta ficar longe desse rapaz. E ela reclama de Deus. Porque Deus não faz noites longas exatamente quando o namorado está com ela. Vamos à leitura do texto que diz assim: Aquestas noites tão longas que Deus fez em grave dia, por mim, porque as não dormia, e por que as não fazia no tempo que meu amigo só ia falar comigo. A segunda estrofe continua, dizendo: Por que as fez Deus tão grandes? Não posso eu dormir, coitada. Inde como são sobejas, quisera-me outra vegada, no tempo que meu amigo só ia falar comigo. A terceira estrofe acrescenta: Porque as Deus fez tão grandes, sem mesura, desiguais, e as eu dormir não posso? Porque as não fez a tais, no tempo que meu amigo só ia falar comigo? Pois bem, uma cantiga trovadoresca, e logo de início vamos determinar por que é uma cantiga de amigo. O autor não é um homem? Sim, é o Julião Bolseiro. Mas quando eu leio o texto, quem está falando? O eu lírico, quem é? É uma moça. É uma moça que está sofrendo pela ausência do amado. Então, é uma cantiga de amigo. Amigo é namorado, amante, não? Qual é a estrutura desse texto? Antes de falar sobre o conteúdo, o assunto, e aprofundar um pouco mais nesse assunto, vamos adiantar a forma do texto. Primeiro, número de sílabas métricas. Nós já comentamos sobre isso. Como fazemos a divisão poética, o metro, a medida, a métrica de um texto literário, dos versos de um texto literário? Usamos duas regrinhas. Primeiro, eu só conto até a última sílaba tônica. Segundo, eu devo levar em consideração a pronúncia. Às vezes eu pronuncio duas sílabas gramaticais, até três, como uma sílaba poética só. O primeiro verso, pessoal, desse texto diz: Aquestas noites tão longas. Como fazer a divisão métrica? Melhor fazer na mão, não? Aquestas noites tão long é a sílaba tônica da última palavra, então eu tenho 7 sílabas métricas.
Que nome se dá ao verso de 7 sílabas métricas? Verso redondilho maior, ou heptassílabo, não? Mas comumente chamado de redondilho maior. Pois bem, nós sabemos que quem compunha esses textos, quem fazia o texto e a música era o trovador, um nobre. E esse trovador, no caso da Cantiga de Amigo, produzia um texto para pessoas simples cantarem. Como uma pessoa simples e analfabeta vai memorizar um texto assim? O trovador, então, usava várias técnicas. Uma delas é a repetição de 1 ou 2 versos para facilitar a memorização. Chama-se refrão. Onde está o refrão aqui, pessoal? Veja, no tempo que meu amigo só ia falar comigo. E ele repete na segunda estrofe, no tempo que meu amigo só ia falar comigo. E na terceira, no tempo que meu amigo só ia falar comigo. Soer é um verbo já em desuso do português arcaico, que significa acostumar, não? Pois bem, além do refrão, há uma outra estrutura muito usada, uma outra repetição muito usada para facilitar a memorização. É o paralelismo. O que é paralelismo? Ora, é produzir um verso paralelo ao anterior, normalmente em estrofe subsequente, trocando uma ou outra palavra, ou até mesmo trocando palavras de lugar. É o caso aqui. Onde há paralelismo aqui, pessoal? Notem esse verso. Porque as fez Deus tão grandes. E na próxima estrofe, porque as Deus fez tão grandes. Lá em cima, porque as fez Deus. Embaixo, porque as Deus fez. É o paralelismo, é o mesmo verso. Sintaticamente é a mesma coisa, até semanticamente, em termos de sentido. Então nós temos a repetição como uma forma de memorização, né? Verso redondilho maior, que é a medida velha, né? Uso do refrão e também do paralelismo. Agora vamos analisar o texto. Ele diz assim, aliás, a moça diz assim: aquestas noites tão longas, essas noites tão longas, que Deus fez num dia difícil. Para mim, parece que Deus fez essa noite somente para mim, né? Porque eu não consigo dormir. E por que Deus não fez, ou não fazia, uma noite assim no tempo em que meu namorado costumava falar comigo? Costumava estar comigo, né? Na segunda estrofe, porque Deus as fez tão grandes, as noites tão grandes, não posso eu dormir, coitada. Ela mesma dizendo que sofre com essa situação e de como são sobejas, como elas são longas, exageradas. Quisera-me outra vegada. Olha, eu queria que essas noites longas acontecessem numa outra ocasião, e não agora, no tempo que meu amigo costumava falar comigo. Na terceira estrofe, basicamente a mesma ideia. Porque as Deus fez tão grandes, sem mesura, sem tamanho, desiguais, e as eu dormir não posso? Porque as não fez a tais, dessa maneira, assim, no tempo em que meu amigo, meu namorado, costumava falar comigo? Aqui, pessoal, nós temos uma iluminura medieval. Frequentemente as cantigas vinham o texto acompanhado de uma iluminura. Aliás, pessoal, essas cantigas todas elas estão onde?
elas estão em livros, basicamente em 3 livros, 3 cancioneiros. Cancioneiro não é o que faz canção, não. Cancioneiro é o livro. Então, é o cancioneiro da Ajuda da Biblioteca Nacional e o de Coloque Brancucci, né? Da Biblioteca Nacional, normalmente chamado de Coloque Brancucci. E tem o da Vaticana, encontrado na Biblioteca do Vaticano. São aqueles livros enormes. E nesses livros nós temos a página, o texto e uma iluminura para ilustrar aquele texto. Nesse caso aqui, essa imagem, essa iluminura medieval, parece até mesmo a imagem do balcão do Romeu e Julieta, né? Para quem conhece a história. Então o rapaz está lá subindo a escada para se encontrar com a moça. Notem aqui, pessoal, uma relação aqui de vassalagem, né? A moça lá em cima e o rapaz aqui embaixo. Mas enfim, vamos para a primeira questão relativa a esse texto. Faça uma paráfrase. O que é paráfrase mesmo? O próprio nome diz, né? Uma frase paralela. Ou seja, diga a mesma coisa com outras palavras. Faça uma paráfrase da primeira estrofe do poema, atualizando o seu vocabulário e, se necessário, alterando a ordem dos termos nas frases. Pessoal, uma possibilidade de paráfrase é exatamente essa aqui. Notem. Estas noites tão longas que Deus fez em mau dia, para mim. Interessante que ela diz, olha, parece que Deus fez isso só para mim, não? Não fez para outra, fez para mim. Porque não as durmo. E porque não as fazia no tempo em que meu namorado costumava falar comigo. Então, é o mesmo texto dito de uma outra maneira. É uma paráfrase. A segunda questão, pessoal, é muito interessante. Essa paráfrase provocou alterações métricas em relação ao original? Explique. Vamos verificar. Lá em cima o texto diz: aquestas noites tão longas, aquestas noites tão tá 7. E aqui, estas noites tão longas, estas noites tão dá 6. 6. Então, houve alteração métrica, né? As respostas, pessoal, de maneira completa, estão aqui na sequência. Vocês podem acompanhar com calma depois. Questão 3. Por que as noites parecem tão longas para a mulher deste poema? Poxa, porque o namorado não está junto com ela. O namorado não chegou. E a noite parece que não passa, né? Ela está sozinha, não consegue dormir, está sofrendo. 4. Que deseja a mulher com relação às noites que lhe parecem tão longas? Bom, ela gostaria que essas noites longas fossem exatamente aquelas em que ela estivesse com o namorado. Aí a noite poderia ser interminável, durar séculos e séculos, não? 5. O texto transcrito é uma cantiga, gênero muito comum em sua época. Nesse tipo de composição, como também ocorre com frequência na música popular, aparecem trechos inteiros, muito semelhantes ou paralelos, já comentamos, e até mesmo repetição total de verso ou grupo de versos, que é o refrão. Pergunta-se, considerando-se o que foi dito, qual o refrão dessa cantiga? Bom, é o que nós comentamos anteriormente, né, pessoal?
No tempo em que meu amigo sonha falar comigo. É o refrão. O refrão é uma marca registrada das cantigas de amigo. Cantiga de amor também tem? Às vezes. Mas na cantiga de amigo é muito usado refrão, paralelismo, essas repetições todas para facilitar a memorização. Bom, na sequência, nós temos 2 testes. E esses testes foram elaborados a partir de um texto, de uma música, de uma canção do Chico Buarque. Uma canção do Chico Buarque, belíssima, por sinal, como só em ser as cantigas, como costumam ser as músicas, as canções do Chico Buarque. Não, um gênio. Esse texto, pessoal, é também uma cantiga inspirada numa cantiga de amigo. Autor é um homem, o Chico Buarque, mas quando eu leio o texto, quem está falando é uma mulher. Também nesse caso, pessoal, quem gravou pela primeira vez foi a Maria Bethânia. Mas nós sabemos que, independente de quem possa ter gravado, quem fala no texto é uma mulher. Chama-se Olhos nos Olhos. Vamos à leitura do texto, que diz assim: Olhos nos olhos. Quando você me deixou, meu bem, me disse para ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos. Quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais. E venho até remoçando. Me pego cantando, sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, tantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, você sabe que a casa é sempre sua, vem assim. Olhos nos olhos. Quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Belíssimo, né? Bom, vamos ao início do texto e um breve comentário. Pessoal, o que significa a expressão olhos nos olhos? Significa diz a verdade. Antigamente as mães chegavam na gente para saber se a gente estava mentindo. Olhos nos olhos, ou seja, diga a verdade, né? Quando você me deixou, meu bem, me disse para ser feliz e passar bem. Vejam, quem abandonou a moça foi o rapaz. Ô, garota, tchauzinho, passe bem, seja feliz. E ó, como se dizia antigamente, picou a mula, né? O que aconteceu com ela, a princípio, quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Ou seja, a moça entrou em parafuso, em pânico, né? Mas depois, como era de costume, obedeci. Então vejam, essa moça no primeiro momento, ela de costume obedeceu. Ele disse que é para eu ser feliz, passar bem e tá indo embora, fazer o quê? Mas, na sequência, vejam só o que aconteceu. Essa moça deu a volta por cima. Como diz a música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Do Ataúfo Alves. Ela deu a volta por cima. Falou, o quê? Eu vou ficar aqui sofrendo como uma condenada? De maneira alguma, eu vou refazer a minha vida. No módulo anterior, nós vimos lá uma música do Caetano Veloso chamada Esse Cara. E ali a gente percebe uma mulher submissa.
como essa aqui foi a princípio, não? A mulher submissa. Ele é o homem. Eu sou apenas uma mulher. Mas essa aqui, a partir da segunda parte da música, ela assume o controle da sua vida. Dá a volta por cima. E, mais do que isso, ela passa a humilhar esse rapaz. Passa a tirar uma casquinha, como se dizia também antigamente. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita. Pode crer. Eu fiz a minha vida. Quem sabe faz a hora, diz o poeta, não? Olhos nos olhos. Quero ver o que você faz ao sentir que sem você eu passo bem demais. Olha, querido, eu tô bem, demais. E venho até remoçando, me pego cantando sem mais nem porquê. Olha só, a moça não está lá macambúzia, sorumbática, nauseabunda num canto, não? Essa moça refez a sua vida. Me pego cantando sem mais nem porquê. Me pego cantando. Nós sabemos que moça, quando canta, está muito feliz. É o que ela vai dizer na sequência. E tantas águas rolaram, metáfora de tanta coisa aconteceu, tantos homens me amaram. Não foi um ou dois, não, foram muitos. E aí ela dá uma pisadinha no calo dele, né? Bem mais e melhor que você. Isso não é bom. Para um homem, isso não é bom. Quando talvez precisar de mim, você sabe que a casa é sempre sua, vem assim. Olhos nos olhos. Quero ver o que você diz, quero ver como suporta me ver tão feliz. Interessante que quando você precisar de mim, ela já está antecipando a possibilidade desse rapaz sofrer e voltar precisando dela. Não? Pode vir, nós estamos aí, a casa é sua. E aí ela vai humilhá-lo de novo. Né? Quero ver como suporta me ver tão feliz. É uma cantiga de amigo? Uma releitura de uma cantiga de amigo? Sim. Sim. Por quê? Eu lírico feminino. Eu lírico feminino. Mas agora a mulher não é mais submissa. É uma mulher que tem o controle da própria vida. Bom, questão número 6, pessoal. Questiona o seguinte. A cantiga de Julião Bolseiro que consta no início deste módulo e a canção de Chico Buarque pertencem a épocas diferentes. Ainda assim, apresentam a mesma relação entre o autor e a voz que se manifesta no texto. Tal fenômeno literário é percebido pela presença do quê? Olha só, pessoal. A letra D de dado. Autor masculino que assume o eu lírico feminino. Autor masculino que assume eu lírico feminino. Vamos adiante. Questão número 7. A cantiga de Julião Bolseiro pertence ao século XIII e a canção de Chico Buarque é do século XX. O confronto entre essas duas composições permite perceber que suas enunciadoras assumem posturas. Bom, aqui parece que é evidente, né, pessoal? Letra B de bola. Posturas diferentes. Pois no primeiro texto a mulher confessa uma entrega ao sofrimento por causa da ausência do amado. Enquanto no segundo ela declara que tomou o controle da sua própria vida após a separação. No caso do texto do Chico, não tem sofrência, não. A moça
assume o controle da sua própria vida. Bom, então nós temos aí, pessoal, uma breve análise de uma cantiga de amigo e de uma projeção de uma cantiga de amigo nos dias atuais. Nas próximas aulas, nós continuaremos fazendo essa comparação para fixar um pouco mais essas características das cantigas medievais. Até a próxima, pessoal!